Olá, pessoal! Partimos então para a terceira e última parte da nossa aula, né, da nossa discussão da quinta semana. E chegamos então na relação entre ficção e historiografia, ou não ficção, né? Relação entre ficção e não ficção. Por quê? Porque nós estávamos falando, né, lá na primeira parte, que uma das características do romance era buscar, né, como eu disse aqui nas palavras do Ian Watt, era buscar uma maneira realista de representar, né? E quando a gente fala sobre uma maneira realista de apresentar, o próprio Ian Watt, ele reforça, né, o problema da correspondência entre a obra literária e a realidade que a limita vai aparecer. Então, nós temos algumas formas, né, de lidar com essa situação. E uma situação muito prática que a gente tem, sobretudo porque quando nós falamos em romance histórico, nós falamos em um romance que, a princípio, né, trava uma relação com aquilo que está registrado historicamente. Apesar daquilo que eu disse para vocês, né, de que a historiografia também acaba sendo uma narrativa meio inventada, mas essa narrativa ela faz parte de um discurso tido como verdadeiro, né? Um discurso tido como objetivo, como referencial, quer dizer, que surge a partir de uma referência documental, e que não é o caso, né, da ficção. A ficção, por natureza, né, quando a gente pensa no que é ficção, a gente pensa numa obra imaginativa. Para resolver essa questão, eu tenho uma ideia muito fixa, que, claro, não é a única, mas é uma possibilidade que eu considero sempre muito. Gente, sempre que está escrito na capa da obra, romance, conto, antologia de contos, novela, epopeia, poema, peça teatral, qualquer que seja, aquilo que está posto ali é ficção. Não importa se você tem ou não personagens, né, figuras históricas ali representadas. Vocês vão se lembrar, talvez, daquela obra do Magritte, Ceci n'est pas une pipe. Eu vou colocar aqui para vocês, só um segundinho. Olha, talvez vocês se lembrem ou já viram em algum lugar essa obra, que no início do século XX chocou muitas pessoas. Ceci n'est pas une pipe. Isso não é um cachimbo. Como assim isso não é um cachimbo? Claro que isso é um cachimbo. Não, isso não é um cachimbo. Isso é a representação de um cachimbo. E aquilo que está na obra literária, assim como o que está no quadro, é a representação de algo que pode ser verossimilhante ou não, tá certo? Então a gente sempre vai partir dessa questão de que o que tem ali dentro daquela obra literária é uma ficção, uma representação da realidade. Às vezes mais próxima da realidade, às vezes mais distanciada da realidade, mas sempre uma representação, tá certo? Vamos lá, então, continuemos. Então, né, a gente acabou já falando sobre a natureza da ficção, a natureza de algo imaginativo ou representativo que não tem uma conexão necessária com aquilo que não é ficção, com a realidade fora da obra, tá certo? Ela até pode trazer os mesmos nomes, endereços, sobretudo no romance, que você tem tempo e espaço, essa relação ela é muito mais problemática, porque, por exemplo, no romance histórico você tem lá o romance do Victor Hugo, né, do Victor Hugo, 1793, se passa no ano de 1793, se passa num local da França onde tinha um acontecimento histórico de 1793, que é a Guerra da Vendéia, que é um pouquinho do que a gente vai falar semana que vem, mas não é a Guerra da Vendéia, não é aquelas pessoas, são representações de pessoas que podem ter existido ou não, mas são totalmente ficcionais, tá bom? Uma outra coisa, então,
pessoa, não é personagem. E outra coisa que é interessante que vocês se habituem desde já. Autor não é narrador. O narrador é uma instância da enunciação dentro da obra literária. Ele não é uma pessoa, tá certo? Então, tentem não confundir a figura do autor com a figura do narrador também dentro da obra. Porque voltamos naquela questão, o narrador é uma pessoa de carne, é uma pessoa de carne e osso? Não. O narrador é uma pessoa, é um ente ficcional, né, dentro da narração, uma das características da narrativa. E o autor, sim, ele sim é uma pessoa de carne e osso que existe fora da narrativa e não na narrativa, tá bom? E como fica então o romance histórico? Como eu já adiantei para vocês, não fica, na verdade, está escrito ficção, está escrito romance na capa, tudo aquilo que está ali dentro é uma representação. É uma representação que nos apresenta releituras, que nos apresenta outros pontos de vista, que complementa com narrativas e enredos bem peculiares, aquilo que a gente comumente ouve no discurso oficial, pode ser, mas não deixa de ser nunca ficção, bom? E isso tudo por quê? Vocês vão lembrar lá das aulas do ensino médio e vão rever muito isso aqui ainda. Lembram-se lá dos elementos da comunicação do Jacobson? Para a gente ter, então, a comunicação, e vejam como a linguística, né, a língua, a gramática, de uma maneira simplista dizendo, ela está ligada a tudo que é literário, tudo que é artístico e tudo à nossa volta, não é verdade? Nós temos, para acontecer a comunicação, um emissor, né, que vai falar a mensagem, um receptor, que vai ouvir essa mensagem, um contexto, um referencial de mundo para essa mensagem ter sentido, a mensagem em si, como eu vou usar as palavras que eu vou usar para transmitir o que eu quero transmitir, um canal, que é o meio pelo qual eu vou transmitir, então pelas ondinhas sonoras, presencialmente com a pessoa, pela internet, pelo e-mail, por vídeo, pelo jornal, pelo site, o quê? E por fim, o código, que em geral, né, pra gente, no nosso dia a dia, é a língua pela qual a gente se comunica. Pode ser outros códigos, como o código Morse, por exemplo, mas em geral a gente não se comunica por ele. E todos os textos, tudo, quando a gente abre a boca para falar, sempre tem todos esses elementos. Só com exceção de um que não tem, a gente vai ver. Mas todos esses elementos estão presentes em maior ou menor grau de importância. Então, a gente vai ver que quando a maior importância está sobre o receptor, a função que predomina é a função apelativa, como nas publicidades. Vem pra caixa, você também. Vem. Nossa, essa propaganda é assim. Quando está centrada sobre o emissor, é a função emotiva. Lembre-se, todas as funções estão presentes. A gente sempre analisa a que predomina. Quando a gente analisa o próprio código, por exemplo, na aula de língua portuguesa, na aula de inglês, e agora para vocês na aula de francês, quando a gente fala sobre a língua francesa e não na língua francesa, ou fala sobre a língua francesa na língua francesa, é a função metalinguística. Quando a gente testa o canal, é a função fática, e essa é o único predomínio que pode existir sem os outros. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência mental, ou ela fica testando o canal para ver se ela está sendo ouvida. E mesmo a gente, quando fala no telefone, alô, alô, para ver se alguém tá ouvindo, né? Ou quando a gente está numa live, fala assim, gente, vocês estão aí? Gente, isso é o predomínio da função fática, tá? Mas quando eu falo nos deficientes mentais graves, eu falo porque eles não têm necessariamente uma mensagem que eles estejam querendo passar, ou contexto referencial, tá certo? Eles simplesmente, ou mesmo às vezes um código, eles simplesmente estão testando o canal, tá bom? Quando a mensagem se sobrepõe ali, se consolida sobre o contexto, sobre o referente que ela quer transmitir, é a função referencial. Por exemplo, todos os livros de química, de geografia, de biologia, de história,
de sociologia, todos esses livros predominam função referencial. E quando se centra na mensagem, ou seja, como eu transmito a mensagem que eu transmito, é a função poética. Que eu poderia dizer, por exemplo, eu bebo água da garrafa. Da garrafa, eu bebo água porque é uma necessidade. Se não fosse assim, não teria tanta verdade. É a mesma mensagem, mas só que o modo como eu transmiti essa mensagem foi como eu organizei o que eu quis falar, como eu quis falar, para você ouvir o que eu quis falar dentro desse canal que a gente está utilizando a língua que a gente está utilizando. Tudo isso foi o mais importante. Então, por exemplo, quando eu digo assim, olha, amor é um sentimento. Está predominando a função referencial. Mas quando eu digo amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é a função poética, porque o mais importante é como eu construo essa mensagem, tá certo? Então vamos lá. Vamos falar aqui rapidamente sobre a relação entre a história, né, dentro do romance. Como é que ela aparece? Lembrem-se que aqui ela vai ser sempre ficção, porque nós sempre estamos falando de um romance. Mas quais são os tipos de relação que existe entre a história e o romance? Nós temos alguns casos em que as personagens são quase 100% do tempo figuras históricas. Isso quer dizer, por exemplo, Os Três Mosqueteiros, Rainha Margot, por exemplo. Temos casos em que poucas personagens são figuras históricas e a sua participação não é fundamental, como Robin Hood, por exemplo. E nós temos outra situação em que o povo é a grande personagem e as ações são sempre coletivas. Esses 3 graus de participação da figura histórica na obra e a maneira como ela é referenciada, acabam derivando em 3 tipos de romance, deixa eu ver aqui, de relação entre o romance e a historiografia. Então, quando a gente tem quase 100% na verdade, a gente transforma pessoas históricas, figuras históricas em personagens e não estamos nem aí de preservar a realidade histórica. A gente tem uma história romanceada. A gente tem a história romanceada, como no caso, eu já disse para vocês, dos Três Mosqueteiros. Você pega lá o Cardeal Richelieu, pessoas que existiram e tudo mais, e bota todo mundo para... Ana Bolena, por exemplo, aquele filme com a Natalie Portman, é bem história romanceada, né? Pensando se fosse um romance, né? E como filme também é um filme de história romanceada, transformado em um romance. A gente tem, então, depois, aquele caso em que poucas personagens são personagens históricas e o mais importante é complementar a história com a lenda e trazer a tipicidade de um povo. Por exemplo, o que é o povo, o que é a personagem típica e não tipo, tá bom? Prestem muita atenção. A personagem típica é aquela que representa um ser humano, homem, mulher, criança, sei lá o quê, de um certo tempo, de um certo espaço. Então, por exemplo, quem é o brasileiro médio, morador de Maceió, no início, né, durante o ano de 2020? Quem é essa pessoa que está em processo de pandemia? Né? É essa pessoa que assiste a aula da UFAL pelo Google Classroom? Como é que é? Então, nós temos aí o romance histórico tradicional, tá certo? Que é aquele romance que busca a criação de personagens típicas, trabalhando ora sim, ora não, com figuras históricas, mas sem questionar o discurso historiográfico. E por fim nós temos, né, mais no século XX,
e 21 a metaficção historiográfica, em que você tem ali a presença de uma metaficção, ou seja, um livro em que a personagem principal ou alguma personagem importante da história também está escrevendo um livro. Geralmente ela vem exatamente para expor como o discurso histórico é montado, como ele é pouco amarrado, apesar de querer ser tão científico. Então ela tem um caráter problematizador, e geralmente é o povo que domina, né, que representa esse caráter histórico. Não tem uma figura ou a busca por alguém típico, não. Bom, é a coletividade. Pessoal, chegamos então ao final desse primeiro momento, né? Dessa descoberta sobre o romance, a relação do romance com a Revolução e como essas questões se desenvolvem em torno de questões sociais, em torno de questões culturais, históricas, tá certo? Aqui nós temos as referências bibliográficas dessas apresentações que eu fiz para vocês. Acho que em alguns trechos, né, vocês puderam perceber que eu não me ativo muito aos slides, então façam a leitura desses slides também, tá certo? Aqui conforme vocês vão vendo os vídeos. E até no nosso encontro do dia 9, se vocês verem isso antes do dia 9, eu acredito que não. Ou se não, até o encontro do dia 16 às 14 horas. Não se esqueçam, nós temos esse canal de comunicação aqui pelo Google Classroom, vocês podem nos escrever. Beijo e até a próxima!